Então, pessoal, boa noite a todos e todas, né? Para quem não me conhece, né, eu sou Carolina Albuquerque, sou professora aqui na Isabela Hendricks e coordenadora do grupo de pesquisa Sustentare. Bem-vindos, né, todos a esse primeiro encontro do ciclo de palestras. Nós teremos outros encontros pela frente, né, e a programação ela tem como objetivo geral promover discussões acerca dos temas relacionados ao projeto de pesquisa, né, do grupo, que é a abordagem Open Building aplicada a edificações vazias, né? Mais uma vez gostaria, né, de agradecer a todos que contribuíram para a realização do evento, né, as coordenações, a equipe de comunicação do Isabela e aos integrantes do grupo, né, Israel, Jéssica, Maria Fernanda, o Rodrigo, que é um dos palestrantes que também, né, faz parte do grupo. E hoje será debatido o tema Projetando Moradias Flexíveis, né? E os palestrantes convidados são os arquitetos Pedro Lodi e Rodrigo Freitas, né? Então, vou apresentar os dois, né? A gente vai começar com a palestra do Pedro Lodi, que é arquiteto e urbanista pela FUMEC em 2012, mestre em Engenharia das Construções pelo FOP em 2020, né? E o Pedro tem escritório próprio e atualmente é professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Em seguida, nós teremos a palestra do Rodrigo Rocha, que é arquiteto e urbanista aqui pela Isabela Hendricks, né, em 2017, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG em 2020, também tem escritório próprio e ele é pesquisador colaborador dos grupos Práticas da UFMG e Sustentare aqui do Isabela. Então, sejam, né, novamente muito bem-vindos, né, aos palestrantes, agradeço a disponibilidade, né, e atenção, a possibilidade de contribuir com o conhecimento de vocês. E o tema de mestrado dos dois tem muita relação, né, com o nosso tema de pesquisa do grupo, né? Lembrando que cada um vai ter em torno de 20 minutos, né, para apresentar, e ao final a gente abre para as perguntas, ok? Quem quiser pode ir fazendo perguntas, né, no chat, e ao final das duas apresentações a gente abre e, né, para, enfim, né, as respostas dos dois palestrantes, ok? Pedro, então, fique à vontade, se quiser pode, né, compartilhar a sua tela. Eu vou desligar aqui o vídeo, mas você, né, para não carregar tanto a internet, mas você pode manter ligado, acho que pode ser interessante. Tá bom? Tudo bem. Boa sorte e vamos lá, vamos começar. Tá joia. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, né, agradecer a Carolina pelo convite, ao Grupo Pesquisa Sustentare, ao Isabela Hendricks pela oportunidade de estar fazendo essa apresentação. Eu acho muito legal que a gente, quando está dentro lá da academia, a gente se dedica tanto tempo, né, para desenvolver aí essa dissertação, passa aí cerca de 2 anos trabalhando nessa pesquisa, e por muitas vezes isso aí acaba talvez ficando só arquivado dentro lá do repositório, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de vir e apresentar esse trabalho de uma maneira mais aberta, apesar das sessões de defesa da dissertação serem abertas, isso aqui é muito mais legal, né? Muito mais rico. Então, muito obrigado pelo convite. E hoje eu trouxe aqui para vocês, então, o fruto aqui do meu mestrado, que foi uma pesquisa, então, sobre flexibilidade, e esse aqui, inclusive, é o título mesmo da minha dissertação, a flexibilidade das habitações, o projeto do edifício com ênfase nos elementos permanentes. Minha história com a flexibilidade, ela
remonta lá aos tempos de estudante ainda, de graduação, enquanto eu fazia estágio em algum escritório de arquitetura. Eu tive, apesar da gente já discutir um pouco flexibilidade, assim, eu tomei um choque assim sobre a questão mesmo, a temática, a partir do momento que eu li esse texto da Silk Cap, lá no site do Vitruvius, Armadilhas, algumas palavras sobre o concurso da sede do Grupo Corpo. E é um texto super interessante, porque a Silk, ela diz o seguinte nesse texto, que os programas, então, são hipóteses extraídas ali de instantes congelados no tempo e que, quando a gente faz isso, a gente subtrai a maioria das transformações ou mutações que a arquitetura está sujeita, né? O projeto, então, ele é feito para esse instante congelado, que está sempre ali em colisão com essas medidas dos usos e das apropriações efetivas, né? A gente precisa disso, de uma certa forma, para começar a projetar, mas a partir do momento que você começa, esse projeto já pode estar começando defasado, né? Pode acontecer alguma coisa dentro dessa família que está te procurando, ou desse cliente que está te procurando para fazer o projeto, e aquela necessidade que eles tinham em um momento pode ser alterada. E aí, quando eu fui para a prática profissional, eu pude perceber isso de uma maneira muito, muito clara, principalmente quando o meu escritório a gente começou a executar muita obra. Então, essa aqui é uma obra aparentemente muito simples de reforma, de integração ali de uma cozinha com a sala de estar, onde eu estava, a sala de jantar, mas que revelou ali um verdadeiro transtorno ali por conta das instalações que estavam colocadas. Então, aqui a gente tinha uma série de cabos elétricos e de dados que estavam passando aqui, apesar da gente ter uma caixinha aqui de energia, né, que estava para dentro da cozinha, a gente sabia que ia encontrar alguma coisa, mas não esperava vamos falar, uma confusão tão grande, muito menos essas prumadas de água aqui, de água pluvial, que estavam fora do shaft, que está aqui à esquerda, né? E nisso aqui eu pude perceber como, de fato, assim, às vezes a gente se preocupa muito com a compartimentação dos espaços e não abre aí caminhos para as liberdades, enfim, para a gente poder trabalhar uma flexibilidade mais tranquila ali dentro da arquitetura. E dentro da pesquisa eu desenvolvi isso um pouco e cheguei ali em 5 pontos que talvez contribuam para a manutenção desse status quo aí do setor, da gente não investir muito em flexibilidade nos nossos projetos. A gente tem uma herança construtiva que é focada na compartimentação do espaço, então isso aí remonta lá à residência burguesa, parisiense, oitocentista, lá do século XIX. E a gente também tem uma postura profissional muito conservadora, né? Muitas vezes os arquitetos não abrem espaço mesmo dentro das suas obras para a transformação. Temos uma metodologia de projeto muito prescritiva, baseada, então, nesse programa de necessidades que a gente tanto critica aqui na hora que a gente está discutindo flexibilidade. Uma legislação baseada em pressupostos ergonômicos ali, então, que também não correspondem, talvez, às necessidades que a gente tem, e o alto custo da construção. Pode ser que desses dois últimos, a nossa participação enquanto arquiteto é muito pequena, a gente não consiga, de fato, ter um peso sobre a tomada de decisão, mas questões como a metodologia de desenvolvimento de projeto, postura profissional, a gente, de fato, consegue contornar através de projetos mais sustentáveis, iniciativas de projetos mais flexíveis. E herança construtiva, eu acho que é uma coisa que a gente pode ir tentando mudar aos poucos. Eu desenvolvo isso aqui um pouco mais na minha dissertação de mestrado e num futuro artigo que está para ser publicado pelos cadernos de arquitetura da PUC. Então, no futuro aí, isso aqui vai ficar mais... Para quem tiver interesse, pode estudar minha dissertação ou ler esse artigo aí em breve, que vai abordar essas questões. Quando eu, então, me propus a estudar esse tema, eu tive contato com o Bernard Leupin, um arquiteto holandês,
que tem uma teoria projetual que ele apresenta como tese do mestrado, do doutorado dele, que é a Frame and Generic Space. Então, esse aí é a figura, né, o Bernard, e esse aí é o livro, que é fruto, então, dessa publicação da tese. E o Frame and Generic Space, a teoria dele, ele, diferente de outros trabalhos do tema, que focam ali na compartimentação, nos elementos móveis, ele foca nos elementos permanentes do edifício para trazer liberdade aí de adaptação para os espaços. O permanente, para ele, define esse espaço para mudança e, para esses elementos permanentes, ele dá o nome de frame. O frame em si ele é específico, ele determina a arquitetura por um longo período, ele delimita o espaço, e esse espaço que está inserido dentro dele é um espaço genérico, é um espaço sujeito à alteração. Uma figura retirada lá do livro, então aqui a gente tem um frame e o espaço genérico contido dentro desse frame. O permanente, então, ele traz liberdade para o temporário, o imutável cria condições para a mutabilidade. Esse aí se baseia esse trabalho dele. Ele traz um exemplo, a parede divisória em uma estrutura portante, né? Então, se a gente tem uma estrutura portante no edifício, a parede ela é simplesmente divisão, né? Eu poderia tratar ela como um espaço genérico e a estrutura como um frame. Leopen também pega os edifícios e decompõe ele em várias camadas, e cada camada ela desempenha um papel único ali dentro da edificação. Ele identifica, então, a estrutura portante, que é, então, pilar, viga, né, essas paredes, treliças, elementos estruturais. Ele elenca a pele também como uma camada, então, composta pela fachada, cobertura, que promove a separação do interior e do exterior, ao mesmo tempo que representa o edifício. O cenário, que são a camada composta ali de revestimento, porta e as paredes divisórias. As instalações, que então são não somente as instalações em si, os tubos, né, mas os shafts e os espaços compreendidos por elas, então os banheiros e tudo mais. E, por fim, os acessos, né, que são essenciais aí para a gente poder entender um edifício vertical hoje em dia. Né? Quando uma dessas camadas ela promove liberdade para outra camada, ela então assume o papel do frame. E Leopen elenca aí 32 possibilidades de combinação entre essas camadas para poder gerar liberdade. Bom, partindo disso, a minha pesquisa ela propôs, então, duas hipóteses de utilização da ferramenta da teoria de Frame and Generic Space. Ela pode ser usada como uma ferramenta de análise de projetos, que talvez seja útil aí para a temática da pesquisa, né, do grupo de pesquisa, que eu acho super, super interessante, e como ferramenta para desenvolvimento de projetos. Então, vou passar rapidamente sobre os dois aqui para a gente poder entender quando que isso aí acontece. Primeiro, como ferramenta de análise, e aqui eu separei 3 edifícios icônicos aqui para fazer uma análise rápida, utilizando a teoria. Primeiro, o edifício Niemeyer, do projeto do Oscar Niemeyer, aqui na Praça da Liberdade, né, em Belo Horizonte. E ele é muito interessante porque ele tem ali uma estrutura portante, que está marcada nessa planta. Vocês estão enxergando a planta aí? Porque nessa tela aqui não está aparecendo ainda não. Sim, Pedro, aqui para mim tá ótimo. Tá, eu vou dar sequência. Então, a gente tem a estrutura portante, que está marcada aqui no vermelho mais forte. A gente tem uma janela em fita e tem esse brise, né, os brises soléis que contornam todo o edifício, que traz uma característica muito legal para esse projeto. Então, apesar de ser ali um edifício de habitações, ele poderia assumir qualquer caráter, né, porque a estrutura portante garante liberdade ali para a gente demolir essas divisórias e trabalhar isso aqui da maneira que quiser. E os brises e as janelas em fitas, de certa maneira, ele resguarda ali a privacidade do interior, permitindo aí um rearranjo dessa utilização do edifício.
Esse aqui é um quadrinho que o Leopen desenvolve no livro dele, que eu incorporei aqui os projetos que eu estou analisando. Segundo, eu trouxe também o edifício Jaraguá, um projeto do Paulo Mendes da Rocha. Então, duas joias aí, né? O edifício Niemeyer e o edifício Jaraguá, que também tem algumas características ali bem interessantes. Aqui a gente tem também a estrutura como protagonista ali, de forma a garantir liberdade. E o que é mais legal nesse projeto é esse trecho aqui, que o Paulo Mendes da Rocha coloca uma laje intermediária, de forma que ele consegue iluminar e ventilar esses ambientes aqui, esse quarto e esse banheiro, que estão localizados ali dentro do pavimento, né? Esse aqui é um croquis retirado lá do projeto, né, do livro do Pisani, que mostra esse croquis do arquiteto, mostrando qual que era essa intenção dele. E isso aí se reflete também na fachada do edifício. Essa é uma foto lá do quarto, iluminado. E da mesma maneira ali, que o edifício Niemeyer, eu sistematizei isso aqui, sendo que aqui a gente percebe uma característica um pouco diferente, né? Na verdade, a estrutura ela é muito mais independente do que a estrutura no edifício Niemeyer. Mas eu vou falar disso um pouquinho nas conclusões aqui. Depois, eu trouxe o projeto do conjunto residencial Casa Alta, um projeto do Sérgio Bernardes lá no Rio de Janeiro, que é muito interessante. É um conjunto de apartamentos ali, formado por 3 blocos. Então, a gente tem esse bloco maior que foi construído segundo as premissas de sustentabilidade do arquiteto, enquanto esses outros 2 projetos foram executados posteriormente, sem o acompanhamento e sem essas premissas. Tratando, então, sobre esse edifício aqui da direita, a gente percebe aqui uma intenção muito legal sobre de promover liberdade aí para sustentabilidade, para flexibilidade. Então, aqui ele concentra a parte de circulação e a estrutura principal nessas torres de circulação e de maneira perimetral aqui no edifício, de forma que toda a organização interna poderia ser rearranjada. Inclusive, os pavimentos ele tem laje dupla, de forma que as instalações podem ser remanejadas aqui com tranquilidade, sem interferência ali de prumadas, nem nada nesse sentido. As prumadas principais elas correm atrás aqui dos elevadores. Esse aqui é uma foto da construção dessa torre. Isso aqui mostrando como é o edifício hoje. E a gente percebe até um movimento interessante aqui na fachada, né? Painéis opacos, painéis translúcidos, mostrando então essa possibilidade aí da gente poder rearranjar o interior sem de uma maneira interessante, que pode até trazer um movimento ali para a fachada, né? Sem impacto negativo aqui para o edifício. Da mesma maneira, eu sistematizo isso no quadro, e aqui a gente percebe, né, essa liberdade total promovida aqui pelo Sérgio na hora que ele está desenvolvendo pelo Bernardo, na hora que ele está desenvolvendo esse projeto. Depois disso, a minha pesquisa, então, ela vai para um lado um pouco mais prático. Como será, então, aplicar isso no nosso contexto aqui, talvez na hora que a gente está trabalhando uma edificação menos excepcional, igual seriam esses edifícios que eu trouxe. E aí eu peguei um edifício genérico, que eu chamei aqui de edifício BH, e primeiro eu estou partindo de uma análise aqui de como é composto esse edifício. Então, é um edifício que poderia estar em qualquer lugar aqui dentro de Belo Horizonte, e ele tem umas características ali bem interessantes, como, por exemplo, alvenaria estrutural de bloco de tijolo cerâmico. Então, a gente percebe que aqui, do pavimento de acesso, do nível de entrada do edifício para baixo, ele é estruturado de forma a libertar as garagens ali para a disposição mais eficiente dos automóveis, e os apartamentos em si, eles são compartimentados, né, a partir aqui da técnica construtiva utilizada. Isso aí é o edifício, então, no final dessa construção. E aqui, ele nos dias de hoje, que a gente percebe, inclusive, algumas ampliações ali, né, dessas áreas privativas ali que o edifício tinha
dispunha. Esse aqui, então, para a gente poder entender um pouquinho as plantas aí do edifício, esse aqui é o pavimento de garagem, esse aqui é o nível de acesso, que também é estruturado por conta da garagem que a gente tem aqui, e as habitações propriamente ditas. Em roxo, aqui eu destaquei as paredes que poderiam ser removidas do ponto de vista estrutural. E a gente percebe que elas estão ali numa parede que faz a divisão de 2 banheiros e na parte onde a habitação entra na área comum, o que é um tanto estranho, né? Então, ela realmente não foi concebida para garantir liberdade aqui no rearranjo interno. Esse aqui é o primeiro pavimento, que tem uma área privativa aqui grande desses apartamentos. Esse aqui é o pavimento tipo e a cobertura, né? Baseado nisso, também fazendo aquela análise do Leopan, a gente vê que ele não tem frame, não tem condições ali de absorver muita liberdade, garantir muita liberdade para os usuários. Então, partindo disso, eu fiz alguns ensaios projetuais sobre esse edifício, de forma a procurar ali contornar essa questão da prescrição de uso dos espaços. Então, procurando promover principalmente liberdade para a mutação da camada de cenário, aqui, então as divisões internas. E essa aqui, então, é como é construído o edifício hoje. Ele tem algumas lajes pré-fabricadas e uma laje moldada em loco aqui no meio. E numa primeira hipótese aqui de utilização, então, otimizando a estrutura para uma liberdade maior, eu transformei isso aqui em pavimentos, um pavimento um pouco mais contínuo, com essas lajes biapoiadas, tirando proveito um pouco maior da estrutura. Isso aí, com certeza, garante um pouco mais de liberdade, mas talvez eu conseguisse ir além. Então, incorporei também a pele como estratégia para garantir flexibilidade, alterando um pouco a disposição aqui, e, inclusive, talvez uma concepção um pouco mais compacta, de forma a diminuir ainda a pele, aumentar as aberturas, para a gente ter uma disposição mais interessante. Por fim, trago para cá também a camada das instalações, através, talvez, de uma área de laje rebaixada aqui, de forma que a gente pudesse manipular as instalações hidrossanitárias de uma maneira mais tranquila, garantindo maior liberdade aqui para a utilização do pavimento. Mas acaba que essas soluções, como elas estão partindo ali de pressupostos de compartimentação, a gente não conseguiu também garantir tantas liberdades. E do ponto de vista da organização, que até então eu estava seguindo a mesma estrutura ali, eu não consegui fazer nada que fosse relevante para a camada de acesso. Então, partindo dessa premissa de incorporar também a camada de acesso às alterações aqui, eu comecei a elaborar um outro projeto. Então, passei por algumas alternativas, terminando aqui na alternativa de número 6, onde eu tenho acesso aqui que, de uma maneira relativamente independente, aí, eu conseguiria acessar por vários pontos esse edifício, que está configurado aqui como um shaft horizontal, então também rebaixado aqui, com lajes rebaixadas nessa parte azul aqui da planta, e a plataforma seca, ali onde poderiam acontecer as outras partes ali do edifício, nessa parte roxa aqui. Isso aí traz uma liberdade muito interessante. Aqui, quando a gente vê, eu mantive a mesma solução do acesso no subsolo para o estacionamento, no pavimento de acesso também, inclusive trazendo mais vagas do que o pavimento anterior. E aqui a gente poderia trazer para a gente uma liberdade muito legal na ocupação. Então, poderia ter apartamentos aqui de 1 quarto, apartamentos de 3 quartos, que incorporam até 3 módulos do edifício, e apartamentos de até de 2 quartos também. Ou qualquer combinação aqui, né, baseada nessas premissas aí de sustentabilidade que eu estou trazendo. Então, aqui um segundo pavimento. E se a gente sistematiza isso aí, eu teria lá a camada de estrutura, pele, instalações e acesso, garantindo liberdade ali
para a camada de cenário e, reciprocamente, a camada de instalações para promover liberdade para o nosso edifício. Então, uma maneira interessante, apesar da gente estar trabalhando com estrutura importante aqui, né, com alvenaria estrutural, a gente ainda consegue, partindo desses pressupostos de flexibilidade, garantir uma liberdade aí para a ocupação do pavimento muito interessante. Como conclusão aqui, só para poder fechar, passei um pouquinho já dos 20 minutos, a ferramenta de Frame Generic Space, então, ela se demonstra super interessante ali, tanto para análise de projetos quanto para desenvolvimento de projetos, mas essa análise ela revelou ali uma coisa interessante, que foi a disposição dos elementos. Quando, por exemplo, a estrutura que correspondia ao frame lá, ela é orientada por elementos temporários, como é o caso do edifício Niemeyer, né? Os pilares eles estão embutidos na parede, a gente ainda resguarda ali um pouco da imagem daquele edifício antes da gente demolir, por exemplo, as paredes, né? Já no caso do edifício de Araguá, a gente não tem isso porque a estrutura ela é bem independente em relação às vedações, né? Então é importante a gente perceber, utilizando a teoria de Frame Generic Space, a relação entre os elementos permanentes e os temporários, né? Orientando a disposição dos segundos pelos primeiros, e não ao contrário. Do ponto de vista do desenvolvimento de projeto, o grau de abertura, então, ela vai depender dos condicionantes, né? Que a gente coloca. Quando ela está condicionada aos pressupostos estabelecidos lá de compartimentação, pode ser que a gente caia na mesma armadilha de não gerar grandes alterações, mas se a gente parte de pressupostos que aumentam, pressupostos não ligados à compartimentação do espaço, a gente aumenta as possibilidades de mutação, né, essa abertura à flexibilidade. Bom, apresentei aqui, eu acho que muita coisa, talvez em pouco tempo, mas eu acho que se alguém tiver interesse, pode procurar a dissertação. Acho que é muito rica essa discussão e claro, quando a gente abrir aqui para as perguntas, eu posso explicar alguma coisa aqui a mais que ainda tem ficado um pouco na dúvida para vocês. Tá bom? Obrigado, gente, pela oportunidade. Com certeza, Pedro. A gente é que agradece. É muito bacana. Eu não vou deixar de fazer minhas considerações mais para frente. Vamos passar, então, a palavra para o Rodrigo, né? E reforçando que, ao final, a gente vai abrir para as perguntas. Ok? Rodrigo, fica à vontade. Vocês já estão vendo minha tela compartilhada? Sim. Tá. Então tá. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Isabela, pela oportunidade de organizar esse evento, principalmente a Josana e o Capucci, que vieram prestigiar. Bom, eu tenho estudado a flexibilidade e adaptabilidade como estratégias projetuais desde o período da graduação, quando eu comecei a fazer uma pesquisa maior sobre Open Building, principalmente com a Rosa Mônica, que teve tanto na minha banca de mestrado quanto na do Pedro, e foi minha orientadora de TCC sobre o assunto. Depois que eu terminei a graduação, eu comecei a refletir um pouco mais sobre as reais possibilidades de aplicação daquele tipo de método no Brasil, considerando que as condições materiais daqui são muito distintas, por exemplo, da Holanda, onde o método foi criado. Mas entendendo ainda os problemas relacionados à rigidez e à repetição das moradias no Brasil, eu tentei organizar e sistematizar essas estratégias, confrontando elas com a nossa realidade. Então, eu parti dos problemas gerados pela produção heterônoma e massificada de moradias no país, onde a moradia é reduzida a commodity ou produto mercantilizado, existe uma separação entre o produtor e o morador, de forma que o morador não tem uma participação ativa e autônoma nos processos de produção de moradia. Existe uma obsolescência desejada dessa moradia configurada como produto, na medida em que esse mercado precisa seguir uma lógica de consumo crescente para se manter. É possível observar uma repetição e uma rigidez muito grande dos edifícios,
de moradia, onde elas são conformadas, como o Pedro falou, com uma casa tripartida oitocentista francesa, empilhada infinitas vezes, inclusive com essas divisórias entre os cômodos e as unidades construídas de forma muito rígida. Assim, mantém-se uma reprodução do modo de vida burguês, que pode ser entendido como uma violência simbólica a outras formas de existência, e considerando essa lógica de consumo crescente, essa produção pode ser considerada insustentável, porque os recursos para a produção de moradias é finito, como, por exemplo, areia, os minérios que fazem os aços e outros. Para isso, entendendo que o paradigma da arquitetura como coisa acabada possibilita a manutenção dessa lógica de mercantilização, eu começo propondo uma revisão desse paradigma da arquitetura como objeto para a arquitetura ser entendida como a produção do espaço construído localizado num tempo, geograficamente um local e numa sociedade definida. Então, ela deixa de ser entendida como produto e passa a ser entendida como processo integrado a essas outras dimensões, e sujeito a transformações e a transformá-las. Então, o espaço construído passa a ser entendido a partir da sua relação dialética com as práticas sociais que nele e através dele se estabelecem. Para delimitar o meu objeto de estudo, eu precisei definir o que era flexibilidade e adaptabilidade. E aí eu recorri a diversos autores e cheguei à conclusão de que a melhor coisa que eu fazia era separar os dois conceitos. Por fim, juntando os conceitos desses diferentes autores, eu concluo que a flexibilidade e a adaptabilidade são propriedades potenciais, porque elas não se manifestam espontaneamente do espaço construído, que se manifestam, sim, quando as condições materiais possibilitam que as demandas dos moradores por modificações nos arranjos espaciais e nos usos sociais, respectivamente, sejam atendidas. Ou seja, a flexibilidade diz respeito à possibilidade de modificação no arranjo espacial e a adaptabilidade diz respeito à mudança no uso social. É importante separar esses dois aspectos porque nem toda transformação no arranjo espacial corresponde a uma mudança de uso. Uma casa pode ser transformada para se adequar a mudanças de demanda dos moradores, ou por conta da obsolescência tecnológica, ou mudanças estéticas, sem ter mudança no seu uso social. Por outro lado, o uso social de uma edificação, como, por exemplo, passar de moradia para comércio ou para serviço, pode acontecer sem que hajam grandes modificações nesse arranjo espacial. E elas só se manifestam quando as condições materiais possibilitam, na medida em que as transformações e modificações de uso não são impossíveis em edificações que não são consideradas flexíveis e adaptáveis. Mas, muitas vezes, essas transformações e modificações são economicamente inviáveis, ou não se tem a tecnologia disponível, ou a mão de obra necessária. Por isso, é importante relacionar a possibilidade de transformação e modificação dessas edificações a partir dessas condições materiais, que se relacionam também ao espaço, sociedade e o tempo, onde elas se encontram. Para analisar as estratégias projetuais que possibilitam a produção de espaços flexíveis e adaptados, eu tomei como estratégia projetual a definição do Moneo, que se estende para paradigmas, procedimentos, mecanismos e artefatos formais. Assim, eu pude estender a minha pesquisa não só às estratégias de projeto que se manifestam no desenho, mas às formas de chegar àquele desenho e ao entendimento que o arquiteto tem do espaço que ele está projetando. Porque, muitas vezes, o que torna uma edificação flexível, adaptável, não se mostra variável no desenho, porque está ligado a uma conexão, ou uma lógica de projeto, ou uma coordenação modular. E para entender esses aspectos que ultrapassam o desenho arquitetônico, eu precisei expandir para esses outros aspectos. Eu encontrei algumas organizações desse tipo de estratégia nas bibliografias estudadas. De forma geral, ou essas estratégias aparecem de forma pontual, ou de forma
acessória, assim, uma nota de rodapé num livro e outro, e alguns poucos autores fazem uma discussão mais completa e sistemática. O que eu fiz foi passar pela discussão desses diversos autores e reorganizar essas estratégias de acordo com os eixos temáticos que eu considerei adequados, porque assim eu consigo rearticular essas estratégias a partir de um novo sentido e colocá-la à luz de uma outra organização, de fazer as análises a partir delas. Eu organizei essas estratégias esses eixos em polivalência, indeterminação, pré-fabricação, e um quarto eixo podia ser definido, que é o da articulação edifício-cidade, ou do entendimento do edifício como infraestrutura, como foi muito explorado pelo Robin na tese dele, de doutorado. Eu deixei de fora porque não cabia nos exemplos que eu dei. Vocês vão entender um pouquinho. Como estudo de caso, para poder confrontar as estratégias projetuais com a sua possibilidade de execução nas nossas condições materiais aqui em Belo Horizonte, eu tomei para análise os edifícios que eu acreditei que teriam as maiores condições de ter manifestações de flexibilidade e adaptabilidade, uma vez que as pesquisas anteriores já mostram que a produção de mercado é muito rígida e repetitiva. Então, me vali de uma teoria sociológica que entende a arquitetura como campo cultural para formular duas hipóteses que guiaram a minha escolha dos estudos de caso. A primeira é que a adoção de uma linguagem de ruptura seria indício de que esse edifício é produto de um subcampo de produção restrita, ou seja, um tipo de produção que é menos determinada por critérios econômicos e funcionais, em oposição à produção massificada de mercado. E outro, que a autonomia do arquiteto sobre esses projetos seria inversamente proporcional às determinações externas que interferem no resultado. Portanto, os arquitetos que produzem de forma restrita teriam maior autonomia. E por ter menos determinações externas, como as econômicas, eles teriam a possibilidade de projetar algo que não fosse repetitivo, massificado e rígido como usual. Nisso, eu cheguei nesses 4 estudos de caso aqui em Belo Horizonte, o edifício Montevidéu 285, projetado pelo Carlos Teixeira, da Vazio S.A., os estudos Capelinha, projetado pelo Carlos Alberto Maciel, Robin, pela Arquitetos Associados, o residencial Zider, projetado pela Meios, Estúdio Arquitetura, e o residencial Flor de Lis, projetado pelo Marcelo e pela Juliana, da Play Arquitetura. O que eu percebi nesses casos é que os arquitetos realmente têm algum prestígio e eles têm uma produção mais voltada para o mercado restrito, mas o que garantiu a maior autonomia deles na produção dessas moradias foi a de que eles assumiram o papel de propositores e investidores. Então, as determinações econômicas são somadas às responsabilidades do arquiteto. Não tem um terceiro agente responsável pelas decisões que diz respeito aos gastos ou aos lucros. Nisso, o que acontece é que as determinações econômicas são diluídas por outras de natureza simbólica e estética, o que possibilita que o resultado fuja um pouco aquele hegemônico do mercado. Isso pode ser observado nos 3 primeiros estudos de caso. O residencial Flor de Lis foi um caso diferente, no qual o propositor e investidor era um futuro morador do edifício. Então, por ter interesse de morar nesse prédio, ele se preocupou muito com que as determinações não fossem só econômicas. Ele quis revestimento de qualidade, ele quis um espaço cuja qualidade fosse diferenciada, ele teve uma preocupação com manutenções futuras, possibilidade de transformação. E o que eu percebi também foi que, apesar desses arquitetos todos terem uma autonomia maior na sua produção, nem todos estavam necessariamente interessados em produzir algo que fosse flexível ou adaptável. O único que se mostrou realmente preocupado com isso foi o Carlos Alberto Maciel, que tem também uma vida acadêmica e uma carreira de pesquisa nessa área. E o que eu pude perceber é que, mesmo sem ter esse tipo de preocupação, algumas manifestações de flexibilidade e adaptabilidade acontecem nos outros projetos, só que de forma colateral, enquanto, como o Carlos Alberto Maciel teve a intenção de produzir um espaço flexível e adaptável, a ocorrência é muito maior. Bom, eu vou mostrando os eixos temáticos e já vou discutindo as análises dos edifícios ao mesmo tempo, para eu não ficar indo e voltando muito. Foi o mesmo modelo que eu adotei na dissertação.
Eu tive que dar uma editada na quantidade de estratégias e análises, mas se vocês pegarem a dissertação, lá está tudo mais completo. Bom, a polivalência, que é um primeiro eixo, diz respeito àquelas estratégias que não se ocupam das transformações dos arranjos espaciais, não se ocupam das transformações do espaço construído, mas sim da possibilidade de usos diversos naquela mesma forma, naquela mesmo arranjo. Esse tipo de estratégia começa a ser observada lá nas vanguardas modernistas, com arquitetos como Neutra e Mendelssohn, como Le Corbusier, como Rietveld, que tinham uma preocupação muito grande em sobrepor diversos usos que ocorriam em diferentes horários numa mesma unidade, para conseguir reduzir a área dessa unidade e transformá-la em algo mais econômico. Então, eram feitos muitos diagramas sobre quais usos ocorriam de dia e de noite, por exemplo, e como eles poderiam ser sobrepostos nesses diferentes horários, principalmente se valendo de painéis móveis e de mobiliários retráteis. É interessante ressaltar que esse tipo de estratégia está muito ligada ao paradigma, ao discurso corbusiano de associação entre a moradia e a máquina. Então, na maioria das estratégias desse tipo, se percebe a adoção de mecanismos que precisam ser manuseados pelos moradores constantemente, o que transformam essa casa realmente numa espécie de máquina que precisa ser manipulada, mexida e operada todo o tempo. Alguns exemplos mais suaves. Hoje em dia, né, a gente tem alguns mobiliários como sofá-cama ou mesas retráteis, que são um pouco são mecanismos menos complexos, né, que exigem menos transformação. Isso daqui, por exemplo, era um palco giratório no meio de uma sala que possibilitava que 3 diferentes ambientes articulassem a porção principal. Nos estudos de caso, alguns exemplos muito pontuais foram observados em estratégias adotadas pelos moradores, como, por exemplo, o uso de divisórias móveis, como cortinas e painéis, para se separar os cômodos nos apartamentos dos estúdios Capelinha, que não têm divisórias internas. Aliado a esse uso de marcenaria especializada, uma tendência que começou no final do século XIX foi a de se tirar as áreas muito especializadas de dentro das unidades, como já proposto pelo Fourier no falanstério, mas que também já podia ser visto nos mosteiros, nas moradias estudantis, onde as unidades individuais têm mais as áreas de dormir, de lazer e muitas vezes banheiro, e as áreas de cozinha, de lavanderia ficam em áreas comuns. Isso permite com que a unidade seja menos especializada e tenha sua área reduzida, porque aquilo que não é especializado pode ter uma sobreposição de uso dia e noite, dependendo do mobiliário. E aí você vê que a gente tem exemplos lá da década de 30, como o Lawn Road Flats, projetado pelo Coates, em Londres, que foi um edifício, no princípio, muito ocupado por vanguardas artísticas, mas que depois passou a ser um edifício operário, até a gente chegar em casos como esse edifício proposto para São Paulo, de 10 metros quadrados, que é menor do que uma Kombi, e abriga todas as funções de forma polivalente nesse espaço. Algumas outras estratégias puderam ser observadas como adotadas pelos moradores, uma vez que nenhum desses edifícios tem áreas muito reduzidas, muito mínimas, mas que é essa colocação de mobiliários para aproveitamento de espaços que teriam o seu uso reduzido por serem menores, como, por exemplo, a parte de baixo da escada, que ganha um outro uso como escritório, ou essa colocação da cama em outro plano, possibilitando que na parte de baixo fosse uma bancada. Uma outra estratégia de polivalência é a de legibilidade das formas, muito organizada pelo Herzberger, quando ele começa a pensar que a forma, sim, deveria ser responsabilidade do arquiteto, uma vez que uma forma genérica não seria, apesar de possibilitar muitos usos, não seria a mais recomendada para nenhum. Ele sugere que os arquitetos assumam a responsabilidade sobre a forma, mas que não criem as formas a partir de especificações, de especialização funcional. Desse jeito, ele desenvolve estratégias que permitem uma leitura do lugar de diferentes formas, dependendo de quem está a apropriá-lo.
Então, ele sugere a adoção de planos em diferentes níveis, que permitam diferentes possibilidades de apropriação. Ele diz também sobre a permeabilidade entre público e privado, que permite, que dá maior liberdade para as pessoas usarem de uma forma ou de outra. E a gente tem um pouco desses exemplos lá nos estudos Capelinha, quando se tem uma permeabilidade visual diferenciada criada por mezaninos, ou quando se tem, por exemplo, as lajes sobre as escadas, que possibilitam diferentes usos. Já as estratégias do eixo da indeterminação dizem respeito à liberdade de escolha dos moradores, a possibilidade de transformação do espaço. Esse modelo começou a ser teorizado, por exemplo, pelo Mies van der Rohe, quando ele diz que os elementos fixos e rígidos devem se ater às estruturas, fachadas e instalações, e as possibilidades de compartimentação devem ser feitas com materiais leves e reversíveis. Aqui a gente tem uma planta de um dos blocos que ele projetou para a exposição de Stuttgart em 1927, e aqui diferentes ocupações dessas unidades propostas por diferentes arquitetos convidados. Uma das principais estratégias que possibilita a indeterminação do espaço é a integração das áreas internas. Então, a gente pode ver que, por exemplo, nos estúdios Capelinha, que não existem divisórias internas nas unidades. Isso possibilita que elas sejam repartidas da forma como o morador julgar melhor, apesar de não ter tanta área assim para dividir de outras formas, e esse mezanino meio que já configurar 2 quartos, né? A gente vê que em edifícios como Montevidéu e também Flor de Lis, que tem só uma unidade por pavimento, as estruturas foram lançadas de forma periférica, a não criar obstáculos dentro da edificação. Em exemplos mais rígidos, como o Residencial Zider, que são feitos de blocos de concreto, a gente tem uma rigidez muito maior e uma inviabilidade muito maior de transformação dessas divisórias. Uma outra estratégia muito interessante para se conseguir uma indeterminação do espaço é a de excedentes, no sentido de, quando você tem mais áreas, você possibilita uma maior disposição de usos, por exemplo. Mas, para além desse tipo de aumento da construção, como aumento de área, aumento de pé direito, você pode trabalhar, por exemplo, com áreas residuais, como essas propostas pelo Aravena nesse projeto em Iquique, no Chile, onde os próprios moradores ficam a cargo de completar esses espaços a partir do que eles acharem necessário. É interessante porque, nos casos estudados, essas áreas de terraço e de térreo foram as mais transformadas pelos moradores, exatamente por não terem tantos elementos que aumentem a inviabilidade de transformação. Então, aqui são áreas privativas transformadas nos estudos Capelinha. Aqui a gente pode ver também que nos estudos Capelinha tem uns excedentes de pé direito que possibilitam, por exemplo, a criação desse mezanino, nesse trecho mais alto, que virou um escritório, ou a moradora dessa unidade fechou esse mezanino e aumentou um cômodo aqui em cima. E é interessante pensar como que essas estratégias devem ser adotadas de forma inteligente, né? Porque você não precisa ter um pé direito infinito. Se você coloca um pé direito de 5 metros, você já consegue ter 2 pavimentos. Seu pé direito é de 3 metros, você já possibilita passar confortavelmente um forro, um piso elevado. Aqui a gente também tem excedentes de aberturas que possibilitam a organização das divisórias internas de diferentes formas, mantendo a abertura em todos os cômodos. E a última estratégia de indeterminação seria de núcleos rígidos, que é a definição de elementos como circulações e prumadas hidrossanitárias, elétricas e estrutura, de forma a criar menos obstáculos e possibilitar um maior número de apropriações. Por exemplo, nos estúdios Capelinha, essa circulação mais periférica tem uma área de interface muito maior com as unidades, que permite, por exemplo, que essa unidade central seja dividida e se transforme em 2, e as 2 tendo acesso à circulação. No Zider, por exemplo, que a gente tem um núcleo de circulação central, a área de interface com as unidades é muito reduzida, o que prejudica as possibilidades de divisão dessas unidades em um número maior. Aí no Flor de Lis e no Montevidéu, que as circulações verticais ficam na borda, essa possibilidade é mais reduzida ainda. Por fim, o último eixo da pré-fabricação não diz respeito exatamente à pré-fabricação, mas a conceitos que
advêm da pré-fabricação e que, articulados, possibilitam que as moradias sejam mais flexíveis e adaptáveis, como, por exemplo, a coordenação modular e a conectividade. Porque se você coordena modularmente todos os elementos constitutivos daquele edifício, você tem a possibilidade de substituição de peças sem necessidade de uma grande personalização daquele elemento. E a conexão prevista, ela também permite que aquele elemento seja desassociado desse edifício e substituído por outro. Aí aqui eu coloquei 2 exemplos como sistema Matura, fabricado pela turma do Open Building lá na Holanda, que ele cria um sistema de piso elevado e de tubulações de plug and play que permite várias diferentes organizações das instalações hidrossanitárias, que permite mudança de layout, de posição de bacia sanitária, de pia, de box. E aqui um exemplo... E, gente, esqueci de mudar a legenda, desculpa. Um exemplo do edifício Cápsula, lá no Japão, cuja essa modulação e essa conexão está muito ligada a uma obsolescência programada, na medida em que, por mais que o edifício seja flexível, a unidade em si não é, e precisa ser substituída quando obsoleta. São pouquíssimos os casos, assim, os edifícios estudados. A gente tinha uma fachada construída de forma independente, assim, uma camada para fora da fachada, de forma independente, no Montevidéu, que foi retirada nos primeiros meses pelos moradores. E aqui nos Estúdios Capelinha, a gente tem esses painéis móveis por onde passam as prumadas hidrossanitárias, permitindo visitação. Aí a gente tem organização em suporte e recheio, que tem muito a ver com o que o Leupan trabalha e que o Pedro mostrou, que é essa organização de elementos rígidos, mais duráveis, mais genéricos, que criam as condições para que elementos mais leves e efêmeros criem diferentes organizações desse espaço, para atender diferentes demandas ao longo do tempo. Aí, por fim, eu entro nessa questão da organização em camadas, na qual você propõe a independência entre os diferentes elementos e componentes constitutivos do edifício, você possibilita sua manutenção ou troca sem a perturbação dos demais elementos, fazendo com que essas modificações sejam mais viáveis. Aqui eu coloquei um diagrama do Brand, que começou com essa discussão lá na década de 90, apesar do Abraken já ter discutido um pouco isso antes, até um trabalho que a gente já realizou lá no Isabella Hendricks, quando o grupo ainda chamava LabFlex, sobre a coordenação da Rosa Mônica, no qual a gente adaptou essa lógica de camadas para a realidade brasileira, articulando aos níveis de decisão do Open Building e repartindo essas camadas nos diferentes elementos construtivos. Aqui é uma síntese das estratégias que eu expliquei ao longo da dissertação, vocês podem ver mais lá, eu só mostrei para facilitar mesmo. As considerações finais são de que existe a correlação entre o entendimento da arquitetura como processo e a produção de moradias mais flexíveis, apesar dessas ocorrências colaterais nos outros casos. A reorganização de forças entre os agentes dilui as determinações econômicas através da introdução de outros valores, como os estéticos e simbólicos. Apesar disso, se tem a manutenção da lógica de mercado, uma pressão dos agentes imobiliários pela manutenção desse modelo hegemônico. Os moradores não mostraram ter demandas por soluções que extrapolem essas formas vigentes. Eu não sei se por estarem condicionados a desejar essas formas ou por desconhecerem as possibilidades de transformação desse espaço. Eu também concluí que as formas jurídicas assumidas pela propriedade privada limitam muito as possibilidades de transformação e mudanças de uso, principalmente no que não diz respeito à unidade, mas do edifício como um todo, porque é muito difícil se conseguir uma rearticulação e uma redivisão dessas unidades menores que conformam os diferentes apartamentos. E também os moradores de aluguel têm uma resistência muito grande em mexer no espaço por não ser deles. Eles temem ou de ter que entrar em conflito com o proprietário ou de terem que investir numa coisa que o retorno não vai ser deles na hora da venda, por exemplo. E também que a hegemonia da indústria do cimento dificulta muito o desenvolvimento de sistemas e técnicas construtivas alinhadas aos princípios de coordenação modular e conectividade.
E para além dessa hegemonia da indústria do cimento, a gente também tem uma reserva de mercado que é dada pela desconexão entre os módulos utilizados nas diferentes indústrias, como, por exemplo, os módulos das estruturas metálicas e os módulos das estruturas de concreto. É isso, gente. Desculpa aí, passei o tempo um pouquinho. Beleza, Rodrigo. Obrigada. Eu vou fazer uma consideração bem rapidinha para a gente abrir para perguntas, porque todo mundo tem aula às 19, né? As duas apresentações, né, foram incríveis. Eu espero, né, que os alunos, né, da graduação, tanto da arquitetura quanto do design, tenham, né, entendido e, enfim, gostado, né, dessa visão que é um pouco diferente, né? O arquiteto abrir um pouco, né, a mão da tomada de decisão e deixar, né, os ambientes mais livres para que o morador, o usuário, tenha, né, autonomia de transformar com mais facilidade, né, os ambientes. E reforçar uma coisa que eu sempre comento muito com os alunos de estruturas, principalmente, que é a questão do projeto simultâneo. Né? Não dá para a gente fazer um projeto de arquitetura e depois, né, pensar na estrutura, depois pensar nas instalações. Então, o projeto a gente tem que pensar em tudo ao mesmo tempo. Né? Então, vai muito além dessa questão da escolha dos materiais, quer dizer, tem estratégias, né? Realmente bem interessantes, e eu acho que vale a pena, para quem se interessar, né, buscar as dissertações dos dois, né, para tentar se aprofundar. Nós teremos outras palestras, né, sobre Open Building, sobre flexibilidade, também sobre edifícios em que a gente vai poder discutir um pouco mais, tá? Mas eu queria, então, abrir para as perguntas. Deixa eu ver se já tem algumas aqui. Carol, posso só agradecer também os meninos antes de ir para a aula, assim. Quero muito agradecer, né, a presença de vocês. Assim, fiquei muito feliz de ver as falas do Pedro e do Rodrigo. Assim, me pensando no nosso currículo do Isabela, assim, Rodrigo, eu tenho que falar isso para você. Assim, fiquei muito feliz de ouvir, né, como que a discussão, né, que envolve tantos aspectos, né, técnicos, tecnológicos, políticos, né, e como que a questão da propriedade privada, né, essa propriedade burguesa, né, como que isso de alguma é muito importante para a discussão da flexibilidade, né? Então, eu fiquei muito encantada de pensar que o nosso PPC tem todos esses aspectos, né, que envolve a história, que envolve a crítica, que envolve o urbanismo, né, e aí, de repente, você avança numa pesquisa de mestrado que é maravilhosa, né? Me desculpa a tietagem, tá, gente? Mas é porque, né, filho nosso, e aí né, muita alegria, né? Assim, eu preciso falar que, né, é muita alegria, né, ver a pesquisa, né, de vocês, né? Eu acho que os dois aí, né, Carol, também os três, né, muito a contribuir aí, né, para o futuro, né, de uma arquitetura mais flexível, mais respeitosa aí, né? Então, para com todos. Obrigada, viu? Obrigada, Josana, pelas palavras. Meninos, vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho engraçado como que o ponto de partida, né, as inquietações e as provocações vindas da prática são muito parecidas, assim, minhas com a do Pedro, né, de ter uma ideia de querer fazer uma arquitetura mais democrática, que garante mais uma autonomia, que seja mais coerente com as transformações decorrentes do tempo, e como que quando a gente se depara com a prática projetual de mercado, a gente começa a encontrar esse tanto de amarra, assim, e sentir essa necessidade de estudar outros jeitos de fazer, né? Porque isso que eu acho um dos mais legais da arquitetura, assim, porque além de discutir e pesquisar, a gente é muito propositivo também, né? Então tem o movimento da crítica, mas ao mesmo tempo tem o movimento da proposição em seguida, assim. Então não fica aquele vazio, não é só reclamar do que está aí, é tentar fazer de outro jeito. Legal. Elogiar o trabalho do Rodrigo aqui, que eu achei super legal. Eu acho que, igual você falou, a gente também parte
essa percepção, mas é interessante também como que os caminhos a gente, apesar de tangenciarem alguns pontos, cada um aborda isso aí de uma maneira, né? Por exemplo, uma coisa que, de uma certa maneira, passou pela dissertação, mas que eu não deixei explícito, que eu achei muito legal, é quando você falou que a produção no mercado ela é muito rígida e repetitiva, né? E isso é quase que um resultado do meu trabalho também, quando eu pego a produção lá daquele edifício BH, desse edifício genérico, e vou tentando, partindo daqueles pressupostos, chegar numa proposta de flexibilidade, a gente vê que o resultado não alcança de uma maneira tão eficiente assim o que se quer, mas quando você pega e esquece isso e parte para uma abordagem realmente diferenciada, igual você coloca, com outros pressupostos, né, aí a gente consegue uma estética mais interessante, né, e que traz essa marcação aí de que realmente, olha, é um projeto diferenciado e a estética mostra isso também, né, ele leva a outras questões. Isso eu achei super legal, depois eu vou estudar a sua dissertação e entender isso aí um pouco melhor, que eu acho que vai contribuir demais aqui também para a minha linha de pesquisa. Eu fiquei muito curioso também de ver a sua, porque eu passei pelo Leopan muito superficialmente, assim. Não dá tempo, né, de ver tudo que a gente quer. A gente tem que fazer umas escolhas doídas. É isso mesmo. Mas eu gostei que você entrou mais ainda nesse caráter propositivo, né? Você chegou a transformar o edifício. Sim. Mas eu fico até com medo. Quanto mais estudo, acho que mais radical eu vou ficando, pensando como que a gente pode... Estava até discutindo isso outro dia lá com a Denise, como que às vezes, dando matéria de projeto, a gente até tenta fazer os meninos esquecerem um pouco que existe mercado imobiliário para ver se sai uma forma diferente ali um pouquinho, sabe? E como que talvez fosse interessante explorar essas formas, como, por exemplo, de obra por administração, no qual os moradores já estão envolvidos desde o início, mesmo que isso não garanta flexibilidade no futuro, né? Mas eu acho que trazer interesses diversos ao lucro faz com que a forma seja muito mais diversa do que Pessoal, por aí. tem uma pergunta aqui no chat do Lucas Ribeiro. Pessoal, eu vou só pedir licença para sair por conta da aula, tá? Mas adorei. Parabéns, Pedro. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Carol. Abraço. Eu também, viu? Eu também. Parabéns. Estamos indo dar aula. Abraço para vocês aí. Obrigado, Josana. Obrigado, Capucci. Então, pessoal, tem perguntas aqui, né? A gente estende até o possível, né? Mas agradeço a todos, né, que ficaram aí até agora. Né? Sintam-se livres e tranquilos, né? Por causa das aulas. O Lucas Ribeiro, ele está perguntando que não acha que o povo brasileiro, por também ser muito conservador, acaba preferindo pelos métodos tradicionais, se fechando às inovações por medo ou preconceito? Lucas, eu vou só fazer um comentário antes de passar para os meninos. Com certeza você tem toda a razão, mas o Pedro, por exemplo, ele deu um exemplo de alteração num projeto de intervenção com alvenaria estrutural que permite, né, que tem uma flexibilidade maior. Então, não é só a questão da escolha dos métodos tradicionais e dos materiais, digamos assim. Então, tem também essa questão das estratégias, né? Mas, com certeza, isso que você falou, assim, na minha opinião, tem muito efeito, né? Aí eu vou passar, então, aí para o Rodrigo e para o Pedro, quem gostaria de comentar essa pergunta, esse comentário. Aproveitando o gancho, eu vou fazer primeiro o comentário. Primeiro, sobre isso que a Carolina falou, na verdade, aquela concepção, então, final lá do meu projeto, que eu trabalho na dissertação, a gente chega na conclusão de que não é a metodologia construtiva que vai influenciar na flexibilidade do espaço ou não, né? E sim da utilização da metodologia com pressupostos de compartimentação, né? Então, os métodos tradicionais ou algum método que seja talvez mais barato,
na verdade, ele não vai impactar um bom projeto, né, que tem esse pressuposto. Então, acho que tudo parte dos pressupostos. Sobre pressupostos, aí eu acho que sim, a gente tem igual eu comentei no começo, né, dentre os fatores ali que eu identifiquei para a gente não ter tantos projetos flexíveis, é essa herança construtiva, que pode ser não só uma herança construtiva que vem, então, lá desde dessa moradia burguesa, tanto para o construtor, né, quanto para o morador. De fato, talvez a gente não conheça, não tenha muitos exemplos de flexibilidade, e por isso talvez não valorizamos tanto quanto a gente deveria. Uma coisa muito interessante de pensar que, por exemplo, nesse caso do edifício que eu estudei, do edifício BH, a garagem, do ponto de vista de análise do segunda teoria do Leopan, ela é mais flexível do que a habitação, né? Porque a gente tem os pilares, ela é estruturada para guardar um carro. Então, assim, será que o carro é mais importante do que a habitação? Eu guardar meu carro dentro da garagem é mais importante do que eu poder demolir uma parede, ampliar um espaço, fazer essa modificação? Então, acho que vai muito disso, dos valores que a gente, então, entende, que a gente absorve, né? O que é importante, e como que isso aí se reflete, então, na concepção, né? Tanto do ponto de vista do incorporador, né? Da pessoa que está desenvolvendo o projeto e que está orientando, então, o arquiteto a fazer aquilo, quanto do morador, que não exige essa flexibilidade e prefiro guardar meu carro sem fazer muita manobra do que ter uma liberdade de poder manipular, né, o espaço onde eu estou habitando. Mas eu acho que sim, acaba que então a gente é assim, muito conservador, mas talvez não conheça outras possibilidades. Né? Bom, a minha experiência acaba divergindo um pouquinho disso, na medida em que eu percebo que os moradores, pelo menos com quem eu já trabalhei em pesquisa ou em projeto, não são exatamente conservadores ou, às vezes, preconceituosos, mas não muito conservadores, porque na medida em que você mostra os benefícios da adoção de determinada estratégia, eles acabam por entender aquilo e querer adotar aquilo. Eu acho que está muito ligado ao poder de argumentação. Porque, por exemplo, você mostra para um cliente, olha só, a gente vai fazer esse quarto aqui, mas essa divisória, se não for de alvenaria, possibilita que quando seu filho saia de casa, você tenha uma sala maior. A pessoa entende que é isso, sabe? Ela tem uma discussão feita pelo pessoal da Holanda que discute o valor futuro da edificação, assim, que é o que ultrapassa o momento da compra. Então, quando você consegue argumentar com o seu cliente, com o futuro morador, que aquilo ali vai deixar a manutenção dele mais barata, vai permitir que aquela moradia atenda as demandas dele em outro momento de vida, ele acaba por gostar e acatar a ideia. O que eu vejo muito preconceito, por exemplo, é com drywall. Sei lá, acho que é a coisa que todo mundo mais tem preconceito. Eu vi construtor falando isso, eu vi morador falando isso, eu já me deparei com um cliente falando isso, mas eu acho que tem a ver com a impressão de fragilidade que o gesso acartonado passa em relação à solidez que se espera de uma edificação. Eu tenho contornado muito usando painéis cimentícios isso, assim. Porque você dá uma amostra de painel cimentício para a pessoa dar um soco, ela acha mais resistente que o drywall e acaba gostando, assim. O que eu tento fazer é usar de forma mais pontual. Às vezes não fazer todas as divisórias, mas algumas divisórias que permitam articulação entre ambientes. Igual o Pedro fez também em alguns na proposição que ele fez no final, onde os quartos se mantêm com uma divisória mais rígida, mas a sala tem uma possibilidade de integração maior. E, por outro lado, eu acho que os investidores, esses sim, são muito conservadores, assim. As pessoas que colocam dinheiro na produção esperando vender aquela moradia depois de pronta para ter um lucro, ele não está nem aí se aquilo ali vai ser de fácil manutenção, se vai ser de difícil, se o casal, depois de velho, vai poder transformar aquele apartamento, não vai poder. De fato, as construtoras e os investidores são muito conservadores. Esses sim. Os moradores, eu acho que nada que uma boa conversa e informação não resolva.
certeza. Eu acho que é isso mesmo que o Rodrigo colocou, né? Acaba que talvez a informação, né? Se a gente divulga e mostra a necessidade, né? Aí os proprietários, os moradores vão começar a exigir esse tipo de coisa. E o produto que, então, é o que a gente está chamando de diferente, né? Por ser flexível, talvez vire um produto normal, né? Caminhamos para isso, quem sabe. Eu acho que falta o exemplo para mostrar que é possível, sabe? É o cara, quando vai olhar o apartamento, fala, mas o apartamento da fulana de tal, ela consegue mudar, por que o meu eu não posso? Eu fico vendo, as pessoas não têm nem, pelo menos as que eu entrevistei no mestrado, o tipo de modificação que elas almejam é muito pequena. Elas não e quando eu falo, mas você não pretende tirar uma divisória? Ela, eu posso? Às vezes ela nem sabe o que ela pode, como que ela pode transformar o espaço. Uma interferência aqui do mas é essa questão que eu ia falar mesmo, os agentes, né? Quando se altera os agentes, pode se alterar, né, o resultado. Quando você tem o contato só com a pessoa que realmente vai usar o espaço, né, é outra história, né? Então, essa observação do Rodrigo, ela é extremamente pertinente, né? Então, todos os problemas, né, assim, pelo menos a maioria que a gente percebe tem relação com essa mercantilização da moradia, com os construtores, né, com quem realmente está lucrando com isso e realmente não se interessa tanto pelo que vem depois, né? A Jéssica levantou a mão, quer fazer pergunta, Jéssica? Fica à vontade. Eu quero aproveitar o gancho aí da questão do conservadorismo, né, que vem próprio da população, dos empreendedores. Por exemplo, na questão das divisórias, dos métodos que a gente utiliza para poder trazer essa flexibilidade. Normalmente se vê essa questão que o Rodrigo falou da fragilidade dos tipos de materiais. Eu acho que, pela minha experiência pessoal com design de interiores e quando eu propus algumas soluções dessa maneira, as pessoas me perguntam muito sobre a questão da privacidade acústica, por exemplo, porque o drywall, o efeito, né, de uma parede sólida, ele é bem diferente de uma... Então, assim, o quarto dos pais que está do lado das crianças, eles vão querer ter uma privacidade acústica também. Então, assim, o que hoje a gente tem de solução para isso, para melhorar essa demanda? Eu acho que depende muito também do enchimento desse drywall, né? Que tipo de manta que é usada, tem formas e formas de fazer. Quanto mais resistência acústica você precisa, mais vai encarecendo também, né? O que vocês acham? Eu não sou especialista em drywall, mas a gente consegue... A Knauf tem um manual super legal, pelo menos tinha desde a última vez que eu acessei, que mostra várias composições de parede e o que se espera dessa combinação, né? Então, você pode... A gente, talvez, quando imagina o drywall, a gente imagina a parede mínima primeiro, né? Mas você tem composições que você tem, por exemplo, os montantes duplos, né? Duas guias, né? Então quase que duas paredes para ter mais espessura, e aí você conseguir colocar mais vedação, né? Então as vedações que a gente tem de lã de rocha, lã de vidro, algumas situações especiais até o pessoal utiliza areia mesmo para poder fazer a separação. E uma coisa que é muito pouco utilizada, mas que tem uma importância super importante, né? Uma coisa super importante para poder garantir essa acústica, Jéssica, é uma fita que o pessoal coloca na base do drywall, que geralmente ela é deixada de lado. É uma fita acústica mesmo, é um material meio emborrachado,
que se aplica antes de se parafusar a guia do drywall, né? Antes de você colocar a guia que vai receber os montantes. Você vê, a maioria das pessoas não executa com essa fita, e ela tem sim um papel super importante, porque quando você tem, né, um encontro ali do painel fazendo a vedação, a gente sabe que no encontro com o piso ele não vai ser uma vedação perfeita, e essa banda acústica aí, ela contribui para isso também, mas geralmente ela é renegada assim, né? Não se utiliza. Mas se você seguir, né, todo o material, toda a especificação de fato do fabricante, você vai conseguir encontrar o desempenho acústico que você quiser, né? Basta seguir, por exemplo, esse manual. E aí eu recomendo você acessar lá o site da Knauf, ele é muito bom com esses manuais, essa técnica, o procedimento técnico, né, para se garantir um nível de acústica para a parede. Para além disso também, eu acho que tem a disposição do layout dos cômodos pode fazer muita diferença. Por exemplo, quando eu tenho clientes que são mais preocupados com a questão de privacidade entre os quartos, eu costumo colocar os banheiros entre os quartos, assim, tentar separar eles mais. Ou então, em reforma, em lugares que tem problemas de acústica, tentar alocar o guarda-roupa no layout nas paredes que dividem os cômodos, porque o tecido é um ótimo absorvente acústico, assim. Então, o que não falta é estratégia para lidar com isso. Mas, claro, a tecnologia adequada ajuda muito, né? Tô falando para além dela. Tá certo, obrigada. Só as divisórias de madeira, né? Que não tem muita solução, assim. Mas dá para estratégias tem, né? Como o Rodrigo falou. Mas é isso aí. Eu espero que a gente possa se adaptar, né? E conseguir chegar aí numa coisa mais respeitosa mesmo. É isso, né, gente? Eu acho que todo mundo foi para aula quase. Obrigada. Os painéis de madeira, dependendo da forma como você faz, você também consegue utilizar, né, esses mantos, esses detalhes, né? Então, realmente buscar aí um fabricante que dê conta, né, de resolver essa questão, né, na acústica. Então, deixa eu ver se tem. Tá certo. Temos 19 pessoas ainda na reunião, mas alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta? Ou finalizamos por aqui? Bem, acho que podemos finalizar. Boa noite, Isabela. Queria agradecer os alunos das outras instituições que eu dou aula, eu vi que tem alguns aí também, os alunos do design, né, de interiores, né, que eu convidei também, Josana. Eu acho que é um assunto que, enfim, que é interessante, né, tanto para os arquitetos quanto para os designers, né, e finalmente agradecer, né, Rodrigo e Pedro aí pela disponibilidade, né, como é que eu posso dizer, essa gentileza, né, de compartilhar o conhecimento e discutir, né, ser aberto para isso, né, nós estamos gravando a palestra, né, então quem quiser depois, né, passar adiante, só pedir o link que a gente disponibiliza sem problema. Tá? Então é isso. Muito obrigada, Pedro e Rodrigo. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente encerra. Eu queria agradecer também mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição também, se alguém tiver interesse, se quiser me procurar também para poder conversar sobre o assunto, qualquer dúvida. Se eu não me engano, eu tenho um contato lá na minha dissertação, não tenho certeza agora se foi uma coisa que a gente teve
que eu acabei tirando, mas também vocês podem pedir para a Carolina, assim, que me coloque à disposição mesmo para poder ajudar qualquer um sobre o assunto. E muito obrigado, mais uma vez, aí, pela oportunidade. Beleza, Pedro. Então, se alguém quiser, pessoal, o contato dos dois, tá? Só me falar que eu faço. Isso, também queria agradecer e me colocar à disposição aí para conversar com quem quiser. Beleza. E gostei muito de conhecer, Pedro. Bom sempre ter gente para discutir esse assunto. Com certeza. Tanto você, né, Rodrigo, quanto a Caroline, quanto o grupo de pesquisa, eu espero que a gente possa contribuir mais um com o outro, principalmente para ver se a gente aumenta o interesse no tema, né, e quem sabe a gente começa a ter uma produção arquitetônica mais voltada para isso aí, para chegar nesses resultados que a gente tanto está valorizando. Um dos objetivos do evento é esse, né? Tentar disseminar o máximo possível, né, essas ideias e tentar trazer isso para o ensino, né? Tentar atingir não apenas os alunos, mas os professores também, né? Para ficarem atentos a essas questões, né? Então, vários elogios aí no chat, né, pessoal? Agradecendo. Muito obrigada, pessoal, e fiquem atentos às próximas palestras, viu, Pedro? Você está convidadíssimo também, eu te mando, que nós vamos continuar aí discutindo e conversando sobre o tema. Eu já vi lá no calendário que você me passou, na terça que vem, né, mesmo horário, então assim que, se possível, aí eu vou participar assim, até para poder conhecer, né, outras pessoas. Terça que vem é feriado, né? Então, daqui 15 dias teremos, né? E aí depois tem um congresso no Isabela, que não tem a ver exatamente com o tema, mas que a gente vai apresentar trabalho, né, Rodrigo? E aí depois voltemos, né? Assim, a gente não, os meninos. Todos. Então, olha só os comentários, ó, muito enriquecedora a conversa, ótima palestra, super produtivo. Então tá jóia, gente. Muito obrigada, então, a todos os palestrantes, os convidados, né? E até a próxima, então. Um abraço. Bom, obrigado também. E havendo outras oportunidades aí também, Carolina, fica aí também já o meu aceite em participar aí de outras conversas, porque eu acho que foi muito, muito bacana. Muito bacana. Estamos à disposição também, viu, Pedro? Vou te passar um artigo que a gente fez com a Rosa Mônica, né? Talvez você até já tenha acesso, mas vou te mandar também se conhecer nosso trabalho. Tá, João. Um abraço, então, para todos, todas e todos. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, gente.